Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Meus irmãos, eu prometi que hoje, na segunda-feira, iria trazer a parte 4, né? A parte 4 do estudo que eu estou trazendo desde a semana passada. Porém, meus irmãos, eu ouvi e vi uma coisa tão absurda, entendeu? Que eu resolvi trazer a parte 4 na próxima quarta-feira e trazer hoje outro vídeo falando a respeito e que tem como tema: pastor exclui membro por não ser casado. Meus irmãos, pastor exclui membro por não ser casado. E nessa exclusão, segundo esse líder religioso, que eu não vou estar aqui falando o nome por ética, e também eu quero argumentar e deixar a minha fala aqui, a minha expressão, que eu não tenho nada contra a nenhum líder religioso. Tá entendendo? Eu não tenho nada contra a ninguém. Nem estou aqui para julgar ninguém. Não. Nem condenar ninguém. Estou aqui para expor a verdade no meu canal. O meu canal não vive trazendo inverdades por conta de dinheiro, por conta de poder, de lucros. Tá entendendo? Não. Eu estou aqui para trazer a verdade, expor a verdade do que está escrito. Porque, segundo o pastor, esse irmão com essa irmã que não eram casados no papel, entendeu? E nem era casado na igreja, não é. Eles não são casados nem no papel, no cartório, e nem na igreja, lá onde eles congregavam, porque eles não congregam mais. Então, ele diz que ele, segundo esse líder religioso, os dois membros, o casal, estão em pecado, estão em condenação. Meus irmãos, eu fico olhando assim, eu fico vendo, e como é que as pessoas aceitam um tipo de ensinamento desse. Os outros que ficaram lá, os outros que são casais, que são casados. Nada contra quem é casado no papel ou quem se casa na igreja, nada contra, meus irmãos. Mas alguém chegar para dizer que alguém está em condenação, está em pecado, porque não é casado, e além do mais excluir os irmãos aonde eles se reuniam, aonde eles congregavam. Eu fico olhando assim, meu irmão, que evangelho é esse? Que reino é esse, meu irmão, que exclui? Que evangelho é esse que exclui? Deixa eu tomar um pouco de água aqui, por favor. Veja, meus irmãos, a que ponto nós chegamos. Mas para mim não é surpresa, porque para mim nada me surpreende vindo de certos lugares que se dizem que são igrejas. Então o pastor excluiu o membro, o casal, e ainda alegou, volta a falar que eles estavam debaixo de pecado, eles estavam debaixo de condenação. Ora, vamos ler aqui, eu só quero ler só um trecho aqui, só uma passagem, na carta de Paulo aos romanos, aos irmãos de Roma, daquela comunidade que tinha judeus e gentios. Veja, eu quero ler só um versículo, meu irmão. Romanos capítulo 8, porque segundo esse líder, os nossos irmãos que foram excluídos estão em pecado,
e estão em condenação. Ora, condenação hoje, no século XXI, por não estar casado? Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo escrevendo essa carta ali no século I, há 20 séculos atrás, nós estamos no século XXI, então 20 séculos se passaram. Paulo escreveu essa carta ali no ano 58 depois de Cristo. Veja o que Paulo diz no versículo 1, através de carta. Agora, quando Paulo escreve essa carta, esse agora aqui estava no presente, lá naqueles dias do apóstolo Paulo, naquele contexto quando Paulo escreveu a carta. Não é que agora, Paulo não está escrevendo essa carta agora. Está entendendo? Não é, ele não está se referindo agora, ele já se referia a 2000 anos atrás. Ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu só quero ler até aqui, meus irmãos. Eu só quero essa passagem aqui, de Romanos capítulo número 1, capítulo número 8, versículo 1. Porque segundo esse homem, ele excluiu o casal, porque o casal estava sem condições de casar. Eles não participavam já de ceia há muito tempo e agora eles foram excluídos. Meus irmãos, eu faço uma pergunta. Qual foi o cartório? Qual foi a igreja que Adão e Eva se casaram? E não é só Adão e Eva, teve outros personagens bíblicos que nunca se casaram num cartório, nem numa igreja, até porque a igreja não existia ainda, meus irmãos. É lamentável uma coisa dessa, meus irmãos. Abraão e Sara também. Qual foi o cartório que Abraão e Sara se casaram? Qual foi a igreja que, se não existia ainda naquela época? E outros, meus irmãos. Eu não quero nem citar mais nenhum nome de nenhum mais personagem bíblico que não se casaram em cartório, que não se casaram em igreja, porque naquele tempo não existia cartório, naquele tempo não existia igreja. A igreja foi edificada, fundada por Cristo na cruz. No madeiro, como você quiser falar. Então, a pergunta é, qual o cartório, qual é a igreja que Adão e Eva, eu só quero falar de Adão e Eva, que Adão e Eva se casaram? Nenhum. Mas veja o cidadão aí, exclui os nossos irmãos porque não era casado e ainda dizer que eles estavam debaixo de pecado, debaixo de condenação e foram excluídos. Só isso aqui, meu irmão, é o vídeo que eu quero deixar nessa segunda-feira, porque eu ia fazer, como eu disse, a continuação da parte 4 do estudo, mas isso aqui me comoveu, me chamou a atenção. É lamentável, meus irmãos. É lamentável. Não existe isso de excluir pessoas. Que evangelho é esse? Que reino é esse que exclui? Mas aprove a Deus, meus irmãos, que esses 2 irmãos aí que foram excluídos, hoje já são inscritos no meu canal, estão conhecendo a verdade, e a partir de hoje eu estarei, meus irmãos, acompanhando esse casal no que tange o evangelho da graça, o reino de Deus. Você está vendo, meus irmãos, como é que a religião faz, o sistema religioso faz? Você está entendendo? Então veja como é que a religião faz com as pessoas, mas aprove a Deus que a nossa mente foi aberta e hoje nós temos os olhos iluminados. Então é essa palavra que eu quero deixar em poucos minutos. Saudações de paz e até quarta-feira estarei trazendo a continuação do estudo que a gente começou a semana passada. É lamentável uma coisa dessa. Nada contra nenhum líder religioso, mas é lamentável. Não existe mais condenação.
Porque um casal não é casado e está debaixo de pecado e de condenação. Não tem nada a ver, meus irmãos. Saudações de paz.